Olá, pessoal! Aqui é a pastora Elisa Viola Silveira, mais uma vez no nosso Querigma School, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Estamos virando o mês, né? Estamos agora no mês novo, mês de novembro. Quem diria que o ano já passou e nós nem percebemos? Acho que na eternidade vai ser mais ou menos assim. Quando a gente vê, já passou de eternidade em eternidade. E que sejam dias leves e suaves, como diz as Escrituras, né? O fardo do Senhor é leve e suave para mim e para você. Bom, nos últimos meses nós temos usado temáticas sobre autoridade espiritual, falamos sobre oração, falamos as orações de Jesus, falamos sobre o sacerdócio de Jesus e não vai ser diferente o mês de novembro, nós vamos mudar um pouquinho a temática, a gente vai se aprofundar agora nos temas que eu falei para você, porque como nós já falamos sobre as orações de Jesus, a importância de ser um intercessor, um sacerdote, nós vamos agora mostrar para você na palavra de Deus que o ministério da intercessão, ele existe, né? Embora muitas igrejas falam, alguns teólogos falam, o ministério da intercessão não existe, não faz nem parte da lista dos ministérios que a Bíblia diz que tem. Mas, na verdade, todos nós fomos chamados a interceder. Essa é a verdade. Porque se somos filhos de Deus, se somos templos vivos, se dentro de nós habita o reino de Deus, se dentro de nós flui rios de águas vivas, se dentro de nós o Espírito Santo está agindo, então nós somos intercessores, né? E o que é ser um intercessor? Hoje nós iniciamos a nossa imersão na intercessão e se eu fosse você, eu fazia logo a sua inscrição para que você não perdesse as nossas aulas. Você pode acessar o meu número do WhatsApp, que é o 019 997 40 3699, ou acessar o secretariado do Querigma School, que é querigmaschoolff@gmail.com. Só para te atualizar, nós já estamos com 2 salas fechadas de alunos do mundo inteiro, gente. Vocês precisam ver a obra que Deus está fazendo através da imersão da intercessão. Então, neste mês de novembro, nós vamos estar falando sobre temas e também personagens bíblicos que tiveram uma intimidade profunda com Deus na área da intercessão. Você que vem acompanhando as nossas aulas, você sabe que a oração, que dentro da oração existem diferentes braços da oração e a intercessão é uma delas. Para mim, ela é o que fecha o ciclo da oração de uma maturidade espiritual. Quando você começa a interceder por alguém, significa que você tem uma intimidade tamanha com Deus que você é capaz de chegar diante de Deus em favor de alguém e clamar por aquela vida, ou por um negócio, ou por uma situação, ou por uma enfermidade, ou por uma libertação. Então hoje nós vamos falar de uma história muito comum que você conhece. Nós vamos falar sobre a história da intercessão de Abraão por Ló, da cidade de Sodoma e Gomorra. Por que eu escolhi essa história, Sodoma e Gomorra? Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, olha só, grava aí, no final dos tempos, seria como na época de Noé e na época de Sodoma e Gomorra. Então hoje eu vou estar falando sobre um pouquinho de Sodoma e Gomorra, semana que vem eu vou falar sobre um pouquinho de Noé, para que a gente consiga fechar esse ciclo e contextualizar que o que nós estamos te ensinando, nós estamos vivenciando no presente e vamos continuar vivenciando isso no futuro, porque a Bíblia é mais viva do que nós estamos aqui falando, né? Então vamos lá. O livro que está a história de Sodoma e Gomorra e a intercessão de Abraão, para quem não sabe, Abraão é chamado de pai da fé. Foi ele escolhido por Deus, foi desafiado por Deus a abandonar sua parentela, abandonar sua terra, abandonar os seus deuses. Para quem você não sabe, ele vivia na Mesopotâmia e o pai dele era produtor, ele fabricava ídolos, imagens de escultura. E um belo dia Deus falou com Abraão e falou assim, olha, sai dessa terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar, abandona os deuses do teu pai, abandona tudo e eu serei por Deus e farei uma aliança com você. Abraão pegou sua esposa, pegou seu pai, sua família, seus familiares e foi pela fé
seguindo o caminho que Deus disse que era para ele ir. Nesse meio do caminho, ele deixou seu pai numa determinada cidade, acredito eu que porque já estava idoso ou aconteceu alguma coisa no meio do caminho que o pai quis ficar nessa cidade. Ele continuou o seu percurso, levou a família de Ló, que era o seu primo, como se fosse um irmão, né? E eles eram uma família grande, mas não era tão grande naquela época, quando eles tiveram que se dividir. E nessa divisão começaram a ter disputa entre os pastores, entre os líderes, entre as pessoas que viviam, né, nas tribos de Abraão. E aí Ló chegou para Abraão e disse para ele, olha, precisamos separar, não dá mais para a gente caminhar junto, porque está saindo muita briga. Abraão, sabendo que Deus tinha um lugar para ele, e ele já sabia qual era o lugar que Deus tinha para ele. Só que naquele momento, o lugar que Abraão tinha não era o melhor lugar para se viver. Ele tinha um futuro garantido naquele lugar. Então ele olhou para Ló e falou assim, olha Ló, então escolhe para onde você quer ir. Eu vou deixar você escolher. Eu quero que você escolha onde você quer ser feliz. O importante é que a gente não brigue. O importante é que a gente não viva debaixo de desacordo, de desunião, mas que a gente continue sendo família. Que um visite o outro, mas que sejamos família. Então, segundo a palavra de Deus, na história de Gênesis, você vai ver aqui, acho que em Gênesis 17, 18, nós vamos falar do 18, 19, diz as Escrituras que ele olhou para as Campinas. Nós estamos na cidade de Campinas, aqui no São Paulo, Brasil. Você que é de fora, né? Eu estou aqui na Família da Fé. Nosso pastor é o pastor Josimar Fonseca, nossa pastora é a pastora Roberta Fonseca. Nosso ministério são escolas ministeriais, são cursos dentro do Querigma e dentro desses cursos o Kairos, né, nós temos um instituto de oração e nós ensinamos oração, cura, libertação, é o ministério que atua nessa esfera. Então, neste mês de novembro, durante praticamente 8 anos, nós fazemos o estudo do seminário de intercessão. E com toda essa modificação que ocorreu por conta do Covid, algumas tivemos que fazer algumas alterações por conta de live, estruturar nossa escola via online, enfim. Estamos aqui começando hoje uma imersão na intercessão por 4 semanas do mês de novembro. Eu e o pastor Marcelo, às quartas-feiras, estaremos fazendo ao vivo lives falando sobre a intercessão. E nas quintas-feiras, que é a escola Querigma, que tem o curso de intercessão, nós temos os grupos do WhatsApp, o qual eu acabei de te convidar para fazer parte. Então, corre lá, pega meu telefone, escreve lá no nosso secretariado, faz sua inscrição para que você não perca essa oportunidade. Amém? Então, vamos continuar. Bom, quando eu leio essa história de Gênesis 18, eu fico bastante impactada, porque aqui ela me traz muitos ensinamentos. Eu quero compartilhar com você, eu queria compartilhar todos. Se o tempo colaborar comigo, se Deus, Senhor, para o tempo para que essa palavra seja liberada e o conhecimento chegue até você, então eu tenho certeza que você vai ter uma vida diferente na presença de Deus quando você olhar para o outro, né? Hoje vivemos um tempo em que as pessoas só olham para si, mas a intercessão é ao contrário. Quando você olha para o outro, Deus olha para você. Amém? Então vamos ler comigo aqui Gênesis 18, 16. A Bíblia diz assim: Abraão intercede por Sodoma, mas em outras Bíblias diz assim: Abraão intercede por Ló, Abraão tem um diálogo com Deus. É uma história um pouquinho longa, eu vou tentar resumir ela, mas vou pegar os pontos chaves para que você possa refletir na sua casa e meditar, querido. Aprenda a refletir e meditar nas Escrituras, para que elas se tornem vida na sua vida, amém? Então vamos lá. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: responderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio de todas as nações da terra
serão abençoadas. Deus estava aqui conjecturando com ele mesmo e falando com os anjos. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que conserve o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. O que foi que Deus lhe prometeu? Primeiro, Deus lhe prometeu uma terra prometida. Olha, uma terra prometida. Deus prometeu uma terra prometida. Ele prometeu uma terra que manava leite e mel. Prometeu uma terra em que ele não teria que trabalhar, que ele só ia colher, porque essa terra já estaria edificada. Ele prometeu que a sua descendência seria como as areias do mar e as estrelas do céu. Deus prometeu uma aliança de 1000 anos com ele, de gerações e gerações. Deus prometeu muitas coisas para Abraão e Abraão acreditou. E aqui existe uma indagação de Deus. Devo eu compartilhar com Abraão o que eu vou fazer? E olha só o que aconteceu. Disse-lhes, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Aqui começa um diálogo entre Deus e um homem. Por que Deus falaria com um homem? Até ele se questionou: devo eu, como Deus, contar para Abraão o que eu vou fazer numa terra próxima a ele? Os homens partiram dali, esses homens eram anjos. Se você for ler no Gênesis 18, um pouquinho antes, você vai ver a chegada de Deus e os anjos vindo falar com Abraão. Nesse período, Deus promete a Abraão um filho e diz que dentro de 1 ano Deus daria um filho a Abraão, filho da promessa, que é Isaac. Ali Sara dá risada, não acredita. E tem uma história por detrás que não é o enfoque hoje do nosso tema. Mas aqui fala que Abraão fez um banquete, serviu para Deus e os anjos. Não sei como era o formato o qual Deus se apresentou a ele, mas ele sabia que eram seres celestiais. E seres celestiais comiam, bebiam junto com ele. Olha que coisa interessante. Primeira coisa que eu aprendo nessa lição aqui é que Deus, ele pode vir te visitar a qualquer momento do dia. E quando ele vem nos visitar, anjos também nos visitam. E anjos também são enviados para tomar alguma decisão. São enviados para te proteger, para te guardar, para executar um juízo, um decreto de Deus. Então, o que você precisa compreender é que o mundo espiritual existe, que Deus sai sim do seu trono e que ele vem nos visitar e que ele fala conosco. E hoje, muito mais, porque naquela época não era o tempo da graça ainda. Era um tempo onde Deus estava se comunicando com o homem e trazendo a existência divina ao nosso intelecto e trazendo uma comunicação, um diálogo. E Abraão tinha tanto medo de falar com Deus que é muito diferente de nós nos dias de hoje, que temos acesso a Deus, que podemos falar tudo que vem na nossa mente, no nosso coração. Pedimos perdão dos nossos pecados, porque o véu se rasgou. Amém? Então vamos continuar aqui. E aí, aqui Deus diz assim: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que eu tenho que descer para ver se é verdade, porque o que eu estou escutando vai demandar um juízo, vai demandar uma atitude minha. Então Deus, para não destruir algo que ele mesmo criou, ele mesmo desceu para conferir, porque aquele que é dono de algo e zela por aquilo que tem, ele com certeza vai olhar para aquilo que ele mesmo criou e ver se vale a pena aquilo existir ou não. E quando eu olho para as Escrituras, antes da gente continuar lendo o texto, você vai ver no livro de Ezequiel, eu até fiz uma colinha aqui, ele fala assim: qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Aqui Deus diz que eram vários os pecados, eram tantos os pecados, e eles eram gravíssimos diante de Deus.
E eu fui procurar nas Escrituras, existem vários versículos falando sobre Sodoma e Gomorra, mas esse aqui é o que mais me chamou a atenção. Então, se você quiser anotar aí, está em Ezequiel 16, 49, diz assim: Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes. Tinham fartura de comida, ou seja, excesso de comida, glutonaria. Viviam despreocupadas com o amanhã, com o outro, com o futuro, com Deus, com aquilo que Deus pensava delas. Não ajudava os pobres, aqui em outra linguagem tem desigualdade social. Não cuidava dos necessitados, eram altivas. Cometeram práticas repugnantes diante de Deus e por isso eu me desfiz dela. Para Deus, isso são pecados gravíssimos, ao ponto dele descer do céu para executar um juízo sobre um determinado lugar. Então vamos voltar aqui para Gênesis 18. Vamos continuar vendo aqui o diálogo de Deus com Abraão. Gente, que coisa preciosa. Você já parou para pensar que você pode dialogar com Deus, assim como Abraão? Que você pode falar com Ele e ficar caladinho esperando Ele falar com você e você vai ouvir a voz dEle? Isso é possível. Porque o intercessor, ele se comunica com Deus. E Deus se comunica com ele. E o que me chama a atenção nesse texto é que Deus se perguntou: devo contar para Abraão o que eu vou fazer? Ele decidiu contar. Porque a palavra de Deus diz que Deus não faz nada na terra sem antes anunciar aos seus. Ele anunciou a Abraão. E nesse anúncio do que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra, ele conhecia o coração de Abraão. E Abraão era amigo de Deus. Foi chamado de amigo de Deus. E Deus era amigo dele. Aqui não fala que Abraão chamava ele de pai, porque nesse tempo, Deus era um Deus distante. Tanto é que eles tinham medo, e você vai ver nesse diálogo aqui esse medo. Algo que nós não precisamos ter medo hoje. Olha só. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Permanecer diante do Senhor é uma das atitudes mais importantes de um filho de Deus. Permanecer orando, clamando, jejuando, buscando, refletindo, ouvindo a voz de Deus. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás os justos com o ímpio? Ele indagou Deus: o Senhor vai destruir os teus filhos e os filhos das trevas ao mesmo tempo? Olha só a conversa dele. E se houver 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que neles estão? Abraão conhecia aquela cidade. Abraão sabia que a sua família estava lá. Abraão não citou o nome de Ló em nenhum momento nas escrituras aqui. Pelo menos não nessa versão que eu estou lendo. Mas ele começou a questionar Deus em quantidades porque ele imaginou no seu coração que existiam pessoas justas naquela cidade. Aí Deus responde. Aí Abraão continua falando assim: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio com a mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Isso é um diálogo de pessoas que são ousadas na presença de Deus, mas saber o seu lugar, e o lugar de Deus é muito importante. Vamos continuar aqui. Respondendo o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda, por amor a eles. É por amor que Deus nos poupa. Foi por amor que Ele morreu por nós. É por amor que Ele nos perdoa. É por amor que Ele nos livra. É por amor. Para não ter que continuar lendo toda essa história aqui, esse diálogo, Abraão, por várias vezes, foi questionando a Deus e foi diminuindo o número. Então ele falou para Deus assim: Senhor, sei que já fui ousado demais ao ponto de falar com o Senhor, né, de ver Deus distante. Ele não sabia que ele podia ter acesso a Deus. E Deus falando: amor, amor, eu sou amor.
Falou, se tiver 40 pessoas, o senhor poupa? Ele falou, poupo por amor. Se tiver 30, o senhor poupa? Poupo por amor. Se tiver 20, o senhor poupa? Poupo por amor. E aí ele chega, Senhor, não se zangue de mim, mas eu preciso ser ousado em te perguntar, no 31, né? E se apenas 20, o senhor vai poupar? Ele diz, por amor aos 20, não a destruirei. E aqui ele fecha, e se apenas 10 forem encontrados? Abraão estava falando de Ló. Abraão estava falando da sua família. E Deus respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua casa. Aqui começa a história da destruição de Sodoma e Gomorra, que está em Gênesis 19. Eu não quero ler toda a história que você já deve conhecer, mas eu vou fazer um resuminho para você. O que aconteceu? Os 2 anjos que já haviam saído foram para Sodoma e Gomorra. Já era tarde, já final de dia para noite. Os anjos apareceram na porta da cidade e Ló percebeu que eles eram especiais e insistiu para que eles viessem dormir na sua casa porque conhecia a cidade. E esses anjos, com características de homem, eles falaram, não, nós vamos dormir na praça. E ele insistiu até que esses anjos foram, esses homens, anjos em formato de homens, foram para sua casa. Quando o povo da cidade ficou sabendo, principalmente os homens, eles cercaram a casa de Ló e começaram a gritar, dizendo que queria violentar os anjos. Um outro termo usado é estuprar os anjos. Eles não sabiam que eram os anjos, mas como eles tinham características físicas, eles queriam, porque a própria palavra sodomia ou sodomita vem desse significado de ter relações sexuais de forma pervertida. E isso a Bíblia relata também na época de Noé, nós vamos falar isso semana que vem, que não é diferente dos dias de hoje, onde a perversão sexual tem se tornado alvo infantil, tem se tornado alvo das mulheres, tem se tornado alvo dos idosos, tem sido algo terrível. E existe hoje uma grande mistura daquilo que é real e daquilo que é emocional e daquilo que é físico. Existem abuso de todas as esferas, principalmente no quesito espiritual. E a Bíblia diz que na época de Noé, os demônios, a Bíblia diz, os chamados filhos de Deus, os demônios tinham relação sexual com as mulheres e elas tiveram filhos que eram gigantes, então Deus acabou destruindo. Eu vou contar isso semana que vem, já estou fazendo um spoiler para você. E aqui não é diferente, porque fala que os homens queriam ter relação sexual com os anjos. Mas esses anjos não eram demônios, esses anjos eram anjos enviados de Deus para um propósito: salvar a família de Ló e destruir Sodoma e Gomorra. E quando você lê toda a história aqui, fala que quando a casa foi cercada por todos aqueles homens, Ló, achando que era o super-herói, abriu a porta e falou: não tomem os meus convidados, não abusem deles, porque estão sobre minha proteção, como se ele fosse o juiz daquele lugar. E uma das falas de uma dos povos daquela região foi essa: por acaso você se tornou juiz sobre nós, né? Então Ló, ele oferece suas filhas virgens para serem estupradas no lugar daqueles homens. Uma atitude que gerou no futuro algo terrível, que nós vamos ver mais para frente. Então os anjos puxaram Ló para dentro, trancaram aquela porta e cegaram aqueles homens. E ali começou-se um diálogo entre os anjos e Ló e a sua família, de que eles tinham que sair de Sodoma e Gomorra, porque Deus ia destruir aquela cidade. A intercessão de Abraão era: se houver 10 justos, o Senhor não vai destruir? Não, eu não vou destruir. Então os anjos perguntaram: quantos tem aqui? Então tinha Ló, tinha a esposa, tinha 2 filhas e tinha os seus genros. Tinham 7 pessoas, 6 pessoas.
haviam 6 pessoas, menos de 10. Então, os anjos falou para Ló, tire os seus familiares daqui, porque essa cidade vai ser destruída. A palavra de Deus não volta vazia. E os seus genros não acreditaram. Não sei como suas filhas interpretaram a questão do pai ter exposto a pureza delas diante da sociedade perversa e dizer, tome elas e estupre as minhas filhas. Eu me coloco no lugar delas como mulher, né? Se eu tivesse uma filha ou um filho abusado, não sei se você já passou por isso, mas para tudo tem cura. Amém? Vamos lá. Para a gente continuar aqui, o que aconteceu? Os anjos tiveram que catar eles pela mão, à força, e arrancar eles da cidade. E a única ordem que eles receberam é: não olhem para trás. Não olhem para trás. E o que aconteceu? Nesse período no qual eles estavam fugindo, os anjos falaram para ele, vá, suba as montanhas e fique naquele lugar que lá você vai sobreviver daquilo que vai acontecer. E aí Ló fez uma intercessão. Olha que coisa interessante. Ló também fez uma intercessão naquela situação, para que ele sobrevivesse e também uma cidade não fosse destruída. Que está no 21, diz assim: também lhe atenderei a este pedido e não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar a esta cidade que se chama Zoar. Então o anjo, ele tinha uma ordem de Deus para destruir, mas ele tinha um comando de Deus também, não faça nada enquanto Ló não estiver seguro. Os anjos deram um comando para Ló para ir para as montanhas e Ló mudou isso e falou, por favor, eu quero ir para essa cidade que é mais perto, dá mais tempo. E não se sabe o que aconteceu, mas se sabe que os anjos entraram num diálogo com Ló e eles atenderam essa proposta. Quando Ló chegou em Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, presta atenção, fez chover do céu fogo, enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. E a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e olhou para Gomorra, para toda aquela planície, aquela campina maravilhosa, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio dessa catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Depois você vai ver aqui mais adiante a descendência de Ló, que diz que Ló, com medo de ficar em Zoar, por conta daquele povo, da destruição que havia acontecido, era um povo perverso, era um povo maligno, era um povo com más condutas, como você já ouviu no início do vídeo. Então ele foi morar nas montanhas. Chegando nas montanhas, suas filhas perceberam que elas tinham perdido tudo e que elas estavam vivendo escondidas. Elas poderiam ter voltado, pedido socorro para Abraão, podiam se voltado, buscado ajuda ao Senhor, mas elas viveram muitos anos em Sodoma e Gomorra, e a prática da sodomia, a prática sexual antes do casamento era comum. Elas só eram virgens ainda porque Ló e sua mãe, com certeza, ensinaram alguns princípios, porque senão Deus não tinha guardado eles. O que aconteceu aqui é que, vendo a sua filha mais velha, que o seu pai já estava idoso e já poderia morrer a qualquer momento, uma mulher sem um pai, sem um irmão, sem um marido, ela se tornava prostituta, ou virava andarilha, ou virava escrava. Ela não tinha quem cuidasse dela, ela precisava de alguém que cuidasse. Então, conhecendo a lei daquela época, daquele período, ela tomou uma atitude inconsequente. Mas, na verdade, essa atitude inconsequente, ela foi liberada na atitude do próprio pai, quando declarou que as filhas poderiam ser estupradas por aquele povo naquela cidade.
O que a filha fez? A mesma coisa com o pai. Ela embriagou o pai. E diz as escrituras que o pai não percebeu que era a filha, de tão bêbado que ele estava. Eu não sei, eu tenho que acreditar na Bíblia. E ela engravidou. E no outro dia a sua irmã mais nova fez a mesma coisa, embebedou seu pai, teve relação, engravidou. E dali nasceram duas nações malditas. Nasceram os moabitas e os amonitas. E essas duas nações foram tão amaldiçoadas por essa atitude dessas meninas, acredito eu, pela liberalidade da palavra do pai, naquele momento da cidade, de dizer que elas poderiam ser estupradas, elas mesmas estupraram seu próprio pai. E a Bíblia diz que estes povos eram proibidos de se achegar na congregação dos justos. É uma história, ao mesmo tempo, muito bonita, quando relata que Deus visitou Abraão e Sara, dizendo que ela já na velhice seria mãe. É uma história muito bonita, Deus descer do seu trono ou enviar um ser celestial representando ele com os anjos e comer com ele, isso já é maravilhoso demais, né? A Bíblia diz que nós devemos receber bem as pessoas, porque não sabemos se estamos recebendo anjos ou não dentro das nossas casas. E um diálogo entre Deus e Abraão, o qual você pode ter hoje com Deus. Então, algumas coisas me chamam a atenção, né? Deus vem nos visitar. Você pode falar isso comigo? Deus vem me visitar. Deus, ele não esconde nada de mim nem de você. Aquilo que Deus planejou para o reino dele, para a sua vida, ele vai compartilhar com você. Você consegue acreditar nisso? 3, ele anuncia a vida, quando ele anunciou a chegada de Isaac. Porque é impossível a presença de Deus estar no lugar e a morte se manifestar. Não, Deus manifesta a vida. O 4, ele, ao mesmo tempo que ele estava anunciando a vida da promessa, a ressurreição, a vinda de Jesus, ele também ele anuncia o juízo para o ímpio, mostrando para eles que ao mesmo tempo que ele estava oferecendo a vida, ele também tinha que executar um juízo, porque ele é um Deus que não volta atrás daquilo que ele fala. E o 5º item que eu gravei aqui fala sobre a espera do intercessor. Em todo esse diálogo aqui, Deus estava esperando, porque Deus conhece Abraão, Deus conhece a Elisa, Deus conhece o Marcelo, conhece o João, a Maria, Deus conhece você. Deus está esperando que você interceda por alguém, para que essa pessoa se livre da morte, se livre de uma enfermidade, se livre de uma guerra, uma nação. E nós vamos, nesse mês todo, nós vamos estar falando sobre isso, sobre o que devemos interceder, como devemos interceder, né? O diálogo que eu falei que para mim é o que mais me interessa. Esses dias eu estava em intensa oração, pedindo um sim de Deus, um sim de Deus, um sim de Deus. Não via nada, nem sim nem não, que foi me dando uma agonia. E aí, ontem, quando eu acordei pela manhã, veio uma paz no meu coração e eu entendi o que Deus queria de mim, pelo menos neste tempo. E eu conversei com meu esposo, com os meus filhos e tomamos algumas decisões para adequar a nossa vida a este tempo. Nós precisávamos tomar algumas decisões. Eu não sei quais são as decisões que você precisa tomar. Mas aqui Deus precisava tomar uma decisão, mas precisava de um intercessor. Ele precisava dialogar com alguém, porque precisava salvar Ló, porque era o único justo naquela família. A história de Ló é uma história triste, mas Deus só pôde abençoar Abraão depois que Ló foi embora. Embora Ló se tornou um homem próspero, muito rico, a Bíblia diz que Abraão também o livrou ele ganhou uma guerra e foi dali que surgiu o primeiro dízimo da Bíblia. Foi quando ele foi socorrer Ló, que tinha sido sequestrado. É uma história que não dá para entrar em detalhes agora, mas você pode na Bíblia procurar. Então a história de Ló, para mim, ela tem um final muito triste. Um final onde um pai, achando que anjos e Deus
precisa da nossa ação humana para protegê-lo, mas na verdade somos nós que precisamos de Deus. E as nossas palavras são tão perigosas que a maldição se volta para o amaldiçoador. Cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos. Aquilo que você fala para os seus filhos vai se voltar contra você. Ou aquilo que os seus filhos falam de você vai voltar para eles. Ou aquilo que você fala do seu pastor, da sua pastora, do seu mentor, do seu amigo, do seu colega. A Bíblia diz, tome cuidado com aquilo que você fala do rei, do presidente, dos governadores, porque as aves que estão sobre os seus tetos levarão. Como Deus aqui disse, eu fiquei sabendo, tive que descer para ver se era verdade. O que mais nesse texto todo me alegra é que os anjos tinham uma ordem de socorrer Ló. E mesmo Ló, naquela confusão toda, vai, não vai, o genro vai, o genro não vai, não acreditaram, as filhas, aquela confusão toda. Os anjos executaram a ordem divina, cataram eles pelas mãos e tiraram eles da cidade conforme a ordem de Deus. Os anjos fazem executar aquilo que Deus determinou para mim e para você. Querido, quando Deus der ordem a seu respeito, tenha certeza que essa ordem vai ser executada. Por isso que você precisa orar todos os dias. Eu já ensinei isso e tenho ensinado todas as semanas, que quando você ora, um anjo do seu lado leva a sua oração ao céu. Aquela oração é ouvida a Deus, ela é purificada, imediatamente ela é devolvida. Leia, está em Apocalipse, se eu não me engano, 21. Eu vou verificar direitinho, mas eu falo para você que fala que os anjos levam aquela oração, colocam no altar, purifica e depois devolve como bola de fogo, como uma resposta poderosa da parte de Deus. E deixa aqui a advertência, né? Não olhar para trás. Esses dias, eu orando com meu esposo, Deus falou essa palavra para mim, para eu parar de olhar para trás. Parar de olhar para aquilo que já foi, para aquilo que já acabou, parar de olhar para aquilo que não existe mais. Parar de olhar para aquilo que Deus te livrou e que você ainda tem o seu coração preso. A mulher de Ló ficou para trás. Alguns arqueólogos, historiadores dizem que ela quis voltar para casa para pegar alguma coisa, mas na verdade a ordem era essa, não olhe para trás. Quando Deus te der uma ordem, querido, execute, não olhe para trás. Recentemente Deus também disse, fique em silêncio. E sabe, quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente paga um preço alto. Quando você não fica em silêncio, você ouve o que você não quer. E quando você olha para trás, você vira uma estátua de sal, você fica paralisado, você não consegue olhar para o futuro, você não consegue olhar para frente. Você não consegue ver que o seu presente, que Deus é o Criador do céu e da terra e que Ele vai criar novos céus, nova terra. As filhas de Ló não conseguiram ver isso. Ficaram aprisionadas numa cultura sodomita, perversa. Tiveram filhos malditos do incesto. E a última advertência que eu falei foi sobre isso, que você precisa tomar muito cuidado com as suas palavras. Toda palavra que sai da sua boca, ela vai produzir vida ou morte. Pode ser que não aconteça imediatamente, mas ela vai acontecer em algum momento na sua vida. Então, se você por acaso tem proferido palavras de morte, de destruição, de vingança, eu já ouvi tantos pais dizerem assim, ele vai pagar, ela vai pagar, ela é amaldiçoada, nada na vida dela vai dar certo, ela é burra, ela é ignorante. Eu já ouvi muitas pessoas ouvirem isso, falarem para mim. Eu também já ouvi também de pessoas que eu amo. Pessoas dizendo que somos doentes, ou que somos isso, ou que somos aquilo. Somos ladrões. Família das fezes. Já ouvimos coisas terríveis. Enquanto nós estamos orando, clamando, buscando, estamos na presença do Senhor. Existe o bem e o mal, existe o joio e o trigo. E eu quero te desafiar hoje a ser justo, para que Deus não venha com justiça sobre a sua vida e lance fogo do céu e destrua a sua história, a sua vida, a sua família.
Ló só não teve uma história boa, porque ele escolheu as campinas da perversão, da desigualdade social, da altivez, da maldade, da corrupção, que não é diferente dos dias de hoje, querido. Pode ter certeza, estamos no final do princípio das dores. Estamos brevemente entrando na grande tribulação. E a imersão da intercessão, ela veio para te despertar, para gerar um futuro num tempo mais difícil da história, que talvez nem os discípulos vivenciaram. Nós estaremos face a face com o anticristo na terra, se Jesus não nos arrebatar antes. Muitos teólogos dizem que vamos passar pela tribulação, outros dizem que não. Mas o que me importa hoje é que eu conheço o poder, o caminho, a verdade e a vida. Eu conheço o caminho da oração, eu conheço o caminho do diálogo, eu conheço o caminho dos anjos, eu conheço o caminho da oferta, eu conheço o caminho do jejum, eu conheço que eu sou o reino de Deus na terra e que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será iluminado, mas se os meus olhos forem maus, só há trevas. Que a justiça em mim. A Bíblia diz: muito pode a oração de um justo. Por amor de um justo, Deus não destruiria. Mas para honrar sua palavra, Ele mandou Jesus para nos salvar. Quero aqui fazer um desafio a você. Tem certeza da sua salvação? Jesus está voltando. E eu quero preparar você para ver a água brotar da rocha se você tiver sede. Eu quero ser instrumento de Deus para você fazer orações ousadas para dizer ao vento: pare. Eu quero ser instrumento de Deus para você olhar para a tua comida que está acabando e dizer: multiplique. Senhor, eu te dou graças. Eu quero ser usada por Deus e que você seja usada por Deus para olhar para o céu, ver o maná descer e você se alimentar daquele maná da fé e comer por tantos anos. Eu quero ser essa pessoa que mentoreia a sua vida através da oração, da palavra, que confia que Deus levantará uma coluna de fogo à noite para nos aquecer e de dia uma nuvem como uma brisa para nos dar um pouquinho de frescor. Queridos, é hora da igreja se levantar. Não como uma igreja dentro de uma caixa, mas uma igreja viva que ora. Os filhos das trevas têm se multiplicado a cada dia e a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E a Bíblia diz: orai, orai e enviai os trabalhadores. Quando você diz: Senhor, envia os trabalhadores para a seara, você está fazendo uma ação intercessória. A ação intercessória, ela não é só para livramento de morte, como foi no caso de Ló. A oração intercessória, ela é além disso, é para trazer vida eterna para os não salvos. E eu deixo aqui essa palavra para você. Que você se torne um grande intercessor. Que você faça obras maiores. Que você entre nessa conexão, nessa imersão conosco. E que você compreenda e nunca deixe a sua lamparina se apagar, por pior que seja a sua luta. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque o teu cajado, tua vara, me consola. Assim diz o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Semana que vem estarei aqui com uma nova história falando de Noé. Vamos continuar falando porque é que Jesus disse que no final dos tempos seria como Sodoma e Gomorra e a história de Noé. São sinais para que a gente compreenda o final dos tempos. Que Deus te abençoe e que essa palavra tenha entrado no seu coração e que você libere vida e não morte através dos seus lábios. Um beijo, ó, para você e até mais.